Eu estava indo bem lá fora. Eu não estava vendendo drogas. Eu não estava fazendo nada disso. Eu estava tentando minha vida nos trilhos. Me desculpe, por favor, não faça isso. Este é Dexter Lee Williams, que está prestes a enfrentar uma sentença brutal no Tribunal Superior do Condado de Houston. O rei do crime, com 53 anos, foi condenado por 3 acusações de violação das leis de organizações criminosas e corruptas. Tudo começou com acusações de tráfico de drogas que envolviam Williams liderando uma operação de milhões de dólares entre o México e Atlanta. Quando a polícia o pegou, ele tinha uma carga de 39 quilos de cocaína, estimada em 3,5 milhões de dólares. E a coisa fica ainda mais intensa quando você vê Williams rindo na parte de trás do carro da polícia após a sua prisão. Filho da p... Ele parece não ter nenhum remorso. Agora, no tribunal, enquanto o juiz Bull Adams lê sua sentença, Williams está impassível. No seu caso, não é um mero caso de possessão, não é uma mera luta que você tem com um vício que você pessoalmente tem, não é o que você é. Eu diria que você está alimentando o vício contra o qual eles estão lutando e você estão lucrando. O juiz não está pegando leve com ele. Enquanto isso, a advogada de defesa de Williams, Wanda Jackson, está cada vez mais inquieta. Ela está claramente irritada com as palavras duras do juiz, mas Williams parece não se importar. Estou conversando com o Sr. Williams, eu ouvi tudo certo. Mas você não está segurando nenhuma outra acusação que ele não testemunhou. Então você está segurando o que eu disse. Eu ouvi tudo, é a minha vez. Eis então a sua sentença final. Williams é condenado a 40 anos sem liberdade condicional, mas ele ainda parece frio como gelo. Williams não tem reação, nem mesmo quando o juiz encerra a sentença. E a advogada Jackson? Bom, ela parece estar lutando contra o juiz, tentando contestar a decisão, mas sem sucesso. No final, Williams recebe sua sentença, mas não dá a mínima. Enquanto isso, sua advogada continua indignada. Vou condenar o Sr. Williams a 20 anos para cumprir a acusação 2. Vou condená-lo a 20 anos. Isso será consecutivo à contagem 1 e vou exigir isso que serão cumpridos 20 anos para cumprir a contagem. Então essa será a sentença do tribunal. Ela fica tão insatisfeita com a decisão que se levanta e sai do tribunal antes mesmo do juiz terminar de dizer a sentença. Já Williams, ele provavelmente ainda está pensando na grana e no poder que o tráfico de drogas lhe trouxe. Geralmente os traficantes enfrentam acusações relacionadas à posse e distribuição de drogas, mas raramente são responsabilizados pelas consequências fatais dessas substâncias. No entanto, casos como o de Aaron Andrade, um traficante de drogas de 25 anos, que está diante de um momento crucial no tribunal. Ele está sendo sentenciado por sua participação na morte por overdose de Kristen Couto, uma jovem de 29 anos que faleceu depois de comprar drogas de Andrade. Kristen, que havia deixado um centro de tratamento de drogas apenas 2 dias antes de sua morte, não sabia que a heroína que Andrade lhe vendeu estava misturada com uma dose fatal de fentanil. Este caso é histórico, pois marca a primeira vez que um traficante de drogas é condenado pelo assassinato de alguém que sofreu uma overdose. O acordo de confissão de Andrade inclui uma admissão de culpa pelo assassinato de 2º grau em relação à morte de Kristen. Na audiência de condenação, a promotoria apresentou provas contundentes sobre a natureza das substâncias vendidas por Andrade, destacando a toxicidade do fentanil em comparação com a heroína. O Estado teria provado que o que o réu realmente vendeu a Kristen Couto era fentanel quase puro. Uma substância controlada como a heroína ou a morfina, centenas de vezes mais tóxica que a heroína. A mãe de Kristen fez uma declaração emocionante, compartilhando a dor de ouvir sobre a overdose de sua filha. Os policiais de Cranston parados ali. Tudo o que eu poderia dizer. Repetidamente foi por favor, não me diga que minha filha está morta, por favor. Não me diga que minha filha está morta. A cena é comovente, com familiares enlutados chorando na galeria pública. Após as declarações de impacto, é a vez de Andrade falar. Surpreendentemente, ele expressa remorso genuíno e assume total responsabilidade por suas ações, reconhecendo o sofrimento que causou à família Couto. Eu sei que ouvi muitas pessoas, incluindo a família dela e a minha família. Todos nós estamos passando. No entanto, as palavras de arrependimento de Andrade não são suficientes para mudar o curso do julgamento. Eis então a sua sentença final. O juiz Rogers o sentencia a 40 anos de prisão com 20 anos para cumprir pelo assassinato. Andrade aceita calmamente sua sentença, sem mostrar reação visível. Sua atitude contrasta com a maioria dos réus, destacando um remorso genuíno e incomum diante das consequências de seus atos. Mas ao contrário de Andrade, que mostrou todo o seu arrependimento ao tribunal, alguns réus são totalmente o oposto, sendo frios e indiferentes perante sua sentença. Esse é o caso de Charles Crust, um traficante de drogas implacável,
que está agora no Tribunal do Condado de Clement, para ser sentenciado por uma série de crimes relacionados ao tráfico de drogas e corrupção. Com 35 anos de idade, Krusty já acumulou um longo histórico criminal desde os seus 14 anos. E a sua mais recente condenação envolveu a posse de $5.000 em heroína e cocaína destinadas às ruas de New Richmond. O promotor assistente Darren Miller começa a audiência destacando para o juiz Thomas Herman o impacto devastador que Crosby teve na comunidade. Ele descreve Crosby como um facilitador direto de tragédias, fornecendo drogas letais que transformam os viciados em jogadores de roleta russa, onde a droga é a bala e o traficante é quem coloca a arma na mão do viciado. Mais renda com fentanol torna-se um jogo de roleta russa. Indivíduos como Charles Croy fornecem a arma, fornecem a bala e giram a câmara, apontando para a cabeça do viciado, e tudo o que o sótão precisa fazer é puxar o gatilho. É quem Charles Croy é. Miller ressalta que o esquema de tráfico de droga de Crosby contribuiu diretamente para o aumento de overdoses e mortes causadas pela mistura de heroína com fentanil nas ruas. O depoimento do chefe de polícia, Harvey, lança luz sobre a crueldade de Crosby, revelando como ele usava violência física para forçar viciados a vender suas drogas. Crosby parecia indiferente às acusações, revirando os olhos enquanto Harvey detalhava as atrocidades cometidas por ele e seus associados. Eis então a sua sentença final. O juiz Herman lista os inúmeros crimes anteriores de Crosby antes de condená-lo a 20 anos e 9 meses de prisão. Surpreendentemente, Crosby não mostra nenhuma reação, permanecendo impassível diante da sentença severa que recebeu. Enquanto muitos chefões do crime, como Crosby, preferem o poder e a glória de atuar sozinhos, alguns poucos optam por compartilhar suas responsabilidades. Como veremos no próximo caso, alguns até transformam isso em um negócio de família. Este é Rashad Johnson e seu irmão Marcus Johnson, os irmãos de Jacksonville, mais conhecido como The Johnson Brothers. Os irmãos Rashad e Marcus, ambos residentes de Jacksonville, estavam diante do juiz do condado de Duval, Anthony Saleh, para receberem a sua sentença, após serem considerados culpados por várias acusações de tráfico de drogas e posse ilegal. A acusação contra eles veio depois que a polícia localizou uma casa no lado leste de Jacksonville que servia como ponto de distribuição de drogas. As autoridades alegaram que os irmãos Johnson eram líderes de uma gangue conhecida como 1200 East Gang. Durante o julgamento, testemunhas, incluindo membros da família, pediram ao juiz por clemência, destacando que os irmãos têm 7 filhos entre eles. Muitas vezes pensam nas coisas que eu poderia ter feito diferente como pai. Eu sei que meu filho poderia ter tido um resultado melhor na vida. Ele é um homem de família? E você se sente ele é um bom pai? É um ótimo pai. Sim. Eu rezo e peço que você seja misericordioso. Rezo para que haja alguns recursos para ajudá-los a crescer. Rashad expressou arrependimento por suas ações e pediu ao juiz que considerasse sua situação familiar ao decidir sua sentença. Não sei que tipo de sentença você distribuirá hoje, mas peço que você esteja tolerante comigo. Tenho uma família linda que inclui 4 filhos. Não sou uma pessoa má, não sou um monstro, não sou um gangster. Apenas um ser humano que cometeu erros. Por outro lado, Marcus negou qualquer envolvimento em atividades de gangues e expressou seu desejo em retificar seus erros. Eu sou um homem, não um animal ou membro de uma gangue. Eu só quero pedir desculpas à minha família uma vez novamente por passar pela situação e decepcioná-los. Os promotores argumentaram que os irmãos tiveram várias oportunidades para mudar de vida, inclusive depois de passarem um tempo na prisão estadual. No entanto, eles continuaram envolvidos em atividades criminosas, especialmente relacionadas ao tráfico de drogas. O juiz Salem proferiu uma sentença severa, 30 anos de prisão para cada um dos irmãos Johnson. A decisão foi recebida com soluços e choque na galeria, mas os irmãos permaneceram calmos. Rashad se despediu de sua família sem demonstrar emoção, enquanto era levado para fora do tribunal. E apesar de que alguns aceitam seu destino, outros acabam não se conformando e entram em desespero, como o caso de Zaire Duffy. Zaire Duffy, um nome que faz tremer mesmo no mundo dos criminosos, com um histórico que faria qualquer um estremecer. Ele está agora mais uma vez diante do juiz Raymond Years, enfrentando as consequências de suas ações. A história de Duffy é uma montanha russa de delitos relacionados a drogas. E ele não é estranho às portas do tribunal. O juiz Years já deu a Duffy mais chances do que ele jamais mereceu, com 8 casos anteriores pesando contra ele. O juiz não está com vontade de dar mais uma folga. Duffy estava de volta ao tribunal por violar sua liberdade condicional, mas dessa vez não foi por uma contravenção menor. Ele foi pego com uma perseguição de carro em alta velocidade, com grandes quantidades de drogas e uma arma. A promotora assistente, Donna Freeman, está determinada a manter Duffy atrás das grades. O Estado pediria que você sentenciasse esse réu ao tempo máximo permitido por lei. Ele esteve envolvido em uma série de crimes envolvendo armas, tráfico de drogas
Perseguições em alta velocidade com polícia. Ele não tem consideração pela sociedade. Mas, surpreendentemente, quando chega a hora de Duffy falar, ele desmorona, chora e implora misericórdia, alegando que não é um monstro e que estava tentando endireitar sua vida. Uma atuação digna de um prêmio. Eu estava indo bem lá fora. Eu não estava vendendo drogas. Eu não estava fazendo nada disso. Eu estava tentando minha vida nos trilhos. Me desculpe, por favor, não faça isso. Mas o juiz Years não está convencido. Ele conhece o verdadeiro Duffy e está pronto para agir. Quando a sentença é lida, Duffy fica furioso. Ele questiona o juiz sobre a duração da pena, mas é rapidamente repreendido. O juiz Years não tem paciência para joguinhos. Ele entrega a sentença total, deixando claro que Duffy terá que enfrentar as consequências de suas ações. Há 13 anos é justiça, porque eu te dei mais oportunidades. Estou falando Não agora. me for. É assim que você se comporta? Você merece todos os meses que você recebe. Mas a história de Duffy não termina aqui. Essa sentença foi pela quebra de sua liberdade condicional. Mais tarde, ele seria condenado a mais anos de prisão federal, onde terá muito tempo para refletir sobre suas escolhas. Para Duffy, as cortinas se fecharam, e agora ele terá que enfrentar as consequências de seus atos. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal para fazer parte da nossa comunidade e nos vemos em breve.